vamos para a nossa aula de marketing pessoal e da construção de perfil. Gente, eu percebo que muitas que chegam falam que desejam ser acompanhantes de luxo, mas às vezes tem uma grande diferença e elas não percebem isso. Mas você está aqui no curso e você vai aprender com muita sabedoria esse conhecimento para agregar no seu pessoal, né? Que seria no seu profissional. Que vai abrangendo toda a nossa positividade também automaticamente, porque a gente vai entendendo que isso vai mexer com a nossa autoestima, né? E vai elevando a gente para algo mais confortável, né? E todo mundo quer trabalhar com a beleza, quer trabalhar com esse lado muito positivo, né? O marketing pessoal nada mais é do que a gente expor nossas características de maneira positiva. Até mesmo os defeitos, mas também sendo defeitos que podem ser aceitos, porque você aceita o seu próprio defeito. O marketing pessoal é à primeira vista. É também aquelas pessoas que te veem pela primeira vez. Como que elas te veem? Da maneira que elas interpretam, né? E isso tudo vai depender do quê? Da postura que você apresenta. Da postura que você veste, como a gente já havia falado. Quando a gente veste de uma característica positiva de autoestima, empoderamento, persuasão e também muito objetiva em seus conceitos e trabalho, isso facilita muito. Então isso é um processo de aceitação. Aceitar o seu corpo como você melhorar sempre quando pode, trabalhar o seu mental para ser um mental mais equilibrado, estudar muito as suas emoções, facilitando que este processo seja um processo mais leve, né? Porque todo mundo sabe que a aceitação, aceitar realmente como nós somos, é um processo muito difícil, né? E a gente está disposta a fazer isso, né? Como profissionais, a gente sempre quer melhorar, principalmente quando o assunto é cliente. A gente quer ter esse desenvolvimento de uma maneira muito mais positiva e também requintada. Quem não deseja ser elegante, né, vista e lembrada, né, pelas características únicas que só você tem. E como que a gente expõe essas características? Primeiro, reconhecendo. O marketing pessoal nada mais é do que você engrandecer a sua própria imagem, trazendo essa perfeição de quem você é, trazendo essa positividade, né, que é somente sua. E isso ninguém pode fazer por você. O marketing pessoal é responsabilidade sua e de ninguém mais. E existem meios para a gente trazer isso com mais positividade e com mais confiança também, né? Como a gente vai falar do marketing pessoal, a gente vai estar também trazendo tanto a imagem daquilo que a gente expõe e o que a gente deseja expor, como que a gente deseja que as pessoas nos veem, criando um personagem. Eu sempre falo isso em vídeos, que a criação do personagem é extremamente importante quando a gente está lidando com um profissional. Quando a gente separa o nosso pessoal do nosso profissional, entendemos que o nosso profissional ele é um personagem, né? Porque ele sempre a gente tenta trazer o que para o nosso personagem? Uma perfeição. Não que ela exista, mas uma perfeição do que a gente acredita ser. Entende? E é quando a gente leva a nossa profissional para trabalhar e deixamos o nosso lado pessoal em casa, tá bom? Então isso é muito importante que vocês entendam. Toda vez que você leva o pessoal para trabalhar, provavelmente se você é uma pessoa que é muito preocupada, uma pessoa que tem muitos problemas com a família e também na sua casa, esse pessoal às vezes sobrecarrega o seu profissional. E o seu profissional, você sendo uma profissional, tem que ter leveza, feminilidade e também tranquilidade.
sem excessos, sem medos e sem também dedos, né? De certa forma, a gente trabalha muito a educação, o comportamento, mas também a gente trabalha o nosso natural. Isso precisa ser essa vestimenta, de certa forma, tem que ser extremamente confortável. Por isso que você tem que ajustar muito bem o que você deseja trazer para você, para que seja confortável, né? Porque querendo ou não, se você veste uma máscara muito fora da sua realidade, você acaba sendo e levando o artificial, né? Aquela coisa que não é muito agradável. Sabe aquela pessoa que é tão forçada que você fala assim, ai cara, que saco ficar com aquela pessoa. Muito forçada, muito cheia de nananá. Não, isso tem que ser extremamente natural, tem que ser um hábito. Ser elegante, ser educada e gentil tem que ser um hábito. Não é uma coisa porque eu estou fazendo para agradar. Não, isso parte de mim, isso é meu e eu sou dessa forma. Isso é um pedaço de mim. Né? É óbvio que a gente vai ter uma maneira de falar no profissional e a gente vai ter uma maneira de falar no pessoal. Então a gente separa isso, tá bom? Então por isso que eu falo que a construção de um personagem tem que vir com um nome de peso, um nome nobre, um nome que vai levar você exatamente para esse sucesso. Por exemplo, eu me chamo Thaís, mas raramente eu levo a Thaís para trabalhar ou para fazer qualquer tipo de coisa para mim. Por quê? Porque a Thaís tem um temperamento, tem um jeito pessoal de ser, peculiar a ela, né? Muito exclusivamente da Thaís, né? Quando eu falo no meu jeito, na Tatá, que é a Tatá Velasquez, que está expondo isso para você, a Tatá ela é muito mais confiante, é muito mais assertiva, porque eu criei a Tatá para ser uma pessoa forte. Entende? Não quer dizer que eu seja forte o tempo inteiro, mas essa é uma característica que eu procurei, vasculhei dentro de mim, cadê essas minhas características, fui fuçando, porque eu sei que eu tenho esse potencial, mas aonde estão? E como que eu posso usar esses potenciais para aflorar dentro da minha personagem Tatá Velasquez? Como que eu faço isso? Né? Procurando dentro de mim. Então, o meu marketing pessoal é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. O que eu faço de bom que é diferente da minha concorrente? O que eu faço de melhor que eu posso agregar e trazer e satisfazer os meus clientes e também as pessoas que me acompanham? Entende? Então, esse é um ponto que a gente precisa avaliar. E aí, a gente vai falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre site, por exemplo. Já avaliei algumas pessoas que pediram através da mentoria para que eu avaliasse o perfil dela. Quando eu chegava no perfil dela e olhava foto por foto e até mesmo a sua escrita no site, eu percebia que ela tinha muito mais potencial do que estava exposto ali. Que tudo que estava exposto ali era sempre assim: ah, essa é a foto que eu mais gosto, essa é a foto que eu mais gosto, essa é a foto que eu mais gosto. Mas eu, tendo esse conhecimento do lado masculino, vi que aquilo não agregava nada. Né? Quem procura satisfação sexual não procura uma selfie, tá, gente? Quando a gente busca o lado masculino, ele não busca selfie, ele busca regiões, partes, entende? Porque ele precisa ter o quê? Uma faísca para que ele sinta realmente a vontade de querer consumir. Tá? Então, vamos trabalhar o marketing pessoal da seguinte forma, como visto a acompanhante de luxo de sucesso, tá ok? Quando a gente fala de luxo, vamos trazer o luxo. O que é luxo? Tudo aquilo que é nobre, sofisticado e cheios de detalhes. Por exemplo, aqui é só uma vela, mas quando eu componho com outras coisas, essa imagem ela fica muito mais enriquecedora do que se fosse só uma vela num fundo qualquer. Então, como que eu trago esses detalhes? Como que eu faço essa formação para que chegue nesse contexto de fotos? Já que a gente está falando de site, por exemplo.
né? Então você perceba, primeira pergunta que você tem que fazer: qual o público que eu quero trazer e selecionar de atendimento? Por exemplo, qual o público que eu gostaria de atender? Bom, eu gostaria de atender um público mais sofisticado, não fosse um público tão assim, então que fosse um pouco mais sutil, entendesse a riqueza dos detalhes, tá? Que valorizasse mais essa beleza de estar com uma pessoa muito exuberante. Então a gente vai fazer isso conforme o que a gente está vendendo. O que vende? A imagem. Se eu estou no site, o que vende é a imagem. Então eu trouxe para vocês aqui, peguei meu celular e eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, duas pessoas muito bonitas, têm um corpo muito bonito. Mas aí eu queria que vocês analisassem postura, fotografia, vestimenta e face, tá ok? A face é muito importante que a gente perceba. A primeira foto que eu vou pedir para que vocês analisem é esta foto aqui. Percebam a postura, a fotografia, tá certo? Porque é uma pessoa que trabalha com o site, é um exemplo, tá, gente? Peguei uma foto qualquer lá nas redes. Muito bonita, interessante, né? Mas a gente está falando aqui de vestimenta, por exemplo. Vamos começar pela vestimenta, tá? Vou trazer uma outra proposta para vocês. Já na segunda, eu trago para vocês praticamente uma vestimenta com um tecido próximo. Olha a postura, olha a vestimenta, olha a face, o olhar, a boca, a posição, viu? Certinho. Vamos comentar sobre esta foto. Por exemplo, se eu trabalho nas minhas redes sociais e eu tô falando sobre a sensualidade, então eu tenho que trazer muito da boa aparência. O marketing pessoal nada mais do que isso. Quando a gente traz uma postura desta forma, a gente desvaloriza ou a gente, por exemplo, a gente atrai um público de repente que a gente não quer atender. Esta posição, se a gente fosse fazer assim, parece que ela está com uma leve dor nas costas. Isso não é sensualidade, tá, gente? Então vamos estudar um pouco sobre a fotogenia, poses, já que você é uma pessoa que trabalha nas redes sociais vendendo conteúdos, você precisa aprender a fazer fotos, fotogenia, cursos de fotogenia, né? Hoje no YouTube a gente consegue várias coisas. E a riqueza de detalhes. Por exemplo, aqui ela tem várias informações na foto. Já aqui, quem é o destaque? É ela. Então, se você vende, no caso, a sua imagem, quem tem que estar em evidência é você. Então, perceba que a maquiagem está perfeita, a roupa está perfeita, o decote está praticamente incrível. Por quê? Porque aqui a gente também não tem muita vulgaridade. A gente tem uma foto comercial. Então ela está em destaque e o rosto dela, se você perceber, deixa eu dar um zoom aqui, é levemente expressão, sensualidade. Então entendam que quando a gente trabalha com as redes sociais, o marketing pessoal é o quanto você investe nas suas imagens. Se você quer um público que valoriza a tua imagem, pagando bem, você investe nesse perfil. Se você não classifica público, você tem uma imagem como esta, por exemplo. É só um exemplo, tá, gente? Duas pessoas incríveis, não conheço, inclusive, peguei uma foto aleatória e trouxe aqui para vocês, tá bom? Não estou criticando, só estou trazendo para vocês para que vocês avaliem que tipo de perfil que vocês querem trazer para o marketing pessoal de vocês, tá bom? Agora, quando a gente fala de sensualidade, a gente tem que, e a gente está falando do site, a gente precisa saber
o que é sensualidade e o que é exposição em excesso, ou o que é vulgaridade, enfim. Vou trazer uma foto aqui para que vocês avaliem, entendam o que eu estou falando. Vou trazer uma pequena foto, a primeira foto, só um minuto. Esta é a primeira foto. Entenda que ela está de 4, colocou ali uma censura, quase não vejo ela, vejo que tem uma cabecinha lá no fundo, mas quase não vejo, o popô também não vejo, né? Isso daqui, não sei, deixo para vocês avaliarem, tá bom? Aí, eu vou trazer uma segunda foto para que vocês possam avaliar. Tá vendo esse tipo de foto? Qual tipo de cliente que você acha que você pode atrair? Um público executivo ou um público inferior? Você acha que pagaria 800 ou, de repente, 100 ou 50? Lembrando, gente, que essas fotos que eu peguei é de uma pessoa aleatória, que eu não sei quem é, tá? Só tô avaliando porque vocês percebam que tipo de público, através da foto, pode ser atraído. Aí você fala assim, nossa, eu só atraio o público estranho. Vai dar uma olhada nas suas fotos. Talvez as suas fotos estão atraindo esse público, tá? E aí eu vou trazer para vocês uma percepção do que é, de fato, uma sensualidade sem ser vulgar e ainda podendo selecionar o seu nicho, tá bom? Espero que esteja dando aí para ver vocês. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é sensual, mostra bem o corpo, o rosto tá expressivo, tá com um toque de elegância e requinte, os cabelos bem feitos, maquiagem, tudo muito bonito. Isso sinal que investe no marketing pessoal. Se eu trabalho em sites, em redes sociais, como OnlyFans, Privacy, eu preciso me atentar a isso daqui, tá bom? E aí eu vou trazer uma opção para vocês. Tenham fotos como essa, por exemplo. Tá vendo aí? Pé e mão. Por quê? Porque existem homens que tenham tesão, prazer em ver imagens como essa e querer contratar você apenas por essa imagem. Tá? E aí, esse aqui é só um exemplo como pé e mão, por exemplo. Mas você pode colocar da parte dos seios, do bumbum. Lembra que eu falei do pornô? Muitos homens têm específicos espaços. Quero ver isso, quero ver aquilo, quero ver aquilo. Então, às vezes, as selfies que vocês fazem pode prejudicar quando o assunto é receber mais. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma foto. Olha, fotos como essas que mostram muito bem o corpo de vocês, a claridade está excelente, tá? Quando vocês têm uma rede sociais onde vocês expõem esse tipo de conteúdo, por exemplo, imagens suas, vocês podem muito bem se passar por modelos, blogueiras, influencer e ainda assim fazer esses jobs, né? Trazendo sempre ali uma características. Só para dar uma dica para vocês, quem trabalha em site coloca aquela carinha com a língua para fora, que tem o cifrão. Todas que colocam essa carinha normalmente é um sinal de que prestam serviços como a das acompanhantes de luxo, tá bom? Percebendo tudo isso, começa a dividir. Bom, se eu realmente quero atrair um público X, será que as minhas fotos dá para atrair? Dá para me ser acompanhante de luxo com as fotos que eu tenho? Pensa aí. Avaliando esses dois perfis que eu mostrei para vocês, né? Então, começa a avaliar também a maneira que você se veste, a maneira que você se porta, a maneira que você fala. Tudo isso vai influenciar no seu marketing pessoal. Enalteça suas características autênticas. Se você é uma pessoa que fala doce, meigo e tem um jeitinho que todo mundo comenta, enalteça. Traga para fora. Como que eu posso usar isso ao meu profissional? Como que eu posso fazer isso de uma maneira que vai atrair mais pessoas para as visualizações? Cria um perfil no seu Instagram profissional, onde aquelas fotos são profissionais, a claridade, se preocupa com a resolução da imagem. Já que você vai trabalhar muito bem com o seu corpo, vá para lugares como piscina, ou coisa que vai mostrar mais do seu corpo, mas de maneira um pouco mais natural, não tão forçadas. Tá bom? E
evitem muito, eu vou só dar uma dica para vocês, gente. Vocês querem ser acompanhante de luxo? Evitem fotos como essas, por exemplo. Deixe esses tipos de conteúdos para vender, por exemplo, no Privacy, que dá para comprar conteúdos adultos. Deixe essas fotos mais explícitas para venda e não para exposição gratuita, entendeu? Deixe essas fotos mais quentes para vender, né? Como pack, né? Tem gente que paga para você, você vende pack? Pack é uma quantidade de fotos, às vezes ele compra 10 fotos e você cobra X pelas fotos, né? Aí ele falou assim, você quer umas fotos mais profissionais ou você quer uma foto mais simples, né? Ocasionais, por exemplo, aquela que a gente faz assim, de celular, né, por exemplo, né? Ou por exemplo aqui, ó, eu não estou falando que tá certo e nem errado, mas por exemplo, esse tipo de foto para poder vender em conteúdos adulto, mas não na exposição direta, tá bom? Agora a gente já está falando sobre isso, sobre a construção do seu perfil. Qual perfil que você quer estabelecer dentro do seu campo profissional? Você quer ser uma acompanhante de luxo, que é algo mais sofisticado, quer trazer essa postura mais sofisticada, quer tentar fazer esse processo de atender, selecionar clientes um pouco mais nobres em questão de conhecimentos, então aprenda, tá, gente? Inclusive, eu queria dar até um detalhe aqui para vocês, que tenham conhecimentos gerais também. Mostre para eles que não é só um corpo belo através dessas fotos. Não, você também tem uma cultura, tem conhecimentos gerais, é uma garota inteligente, porque a inteligência é o espelho e o reflexo do sucesso. É o quanto você é inteligente e capaz de conversar sobre tudo que leva você a uma mulher linda, atraente, modelo, sexy e ainda muito inteligente. Não sei se você já ouviu, mas eu dou a característica da Miss Universo, Miss Brasil, Miss País, enfim. Todas as Miss, elas carregam uma importância muito grande, que além da beleza, autenticidade, característica única, toda aquela perfeição que elas carregam, elas têm uma responsabilidade de serem inteligentes, abordar todos os tipos de assuntos e conhecimentos, inclusive futebol, inclusive política, porque caso você venha atender um político, por exemplo, você não fique tão atrás, você consiga, de certa forma, através do conhecimento que você tem, expressar as suas opiniões. E expressar a opinião é extremamente elegante, tá bom? Agora, para uma garota de programa, diferente um pouco da acompanhante de luxo, a garota de programa, muitas das vezes eu percebo que elas não têm tanto essa pretensão. Então não tá errado, tá, gente? Isso são características que você vai precisar definir lá no seu nicho exatamente o que você decide, o que você quer ser. Bom, eu não tenho paciência para tudo isso, tá? Então eu quero ser uma garota de programa, no sentido eu só quero vender sexo. Então isso não está errado, mas você só precisa definir. E se você partir a ser uma garota de programa, então você vai ter que estudar da seguinte forma: sexo muito bem trabalhado, frases muito bem estruturadas, sensualidade batendo no teto, tudo que seja muito preciso. Você precisa ser precisa, sexo, sensualidade, sexo o tempo inteiro. Então você vai ter que mergulhar e aprender o idioma, a língua dos homens, o que eles querem ouvir. Então você vai ter que trabalhar muito bem essa parte para que vocês tenham atendimentos mais diretos. Bom, peguei esse cliente, atendi, bora, vou pro próximo. Peguei esse cliente, atendi, sem a pretensão de fidelizar, tá bom? Então crie o seu próprio perfil. Se você é uma pessoa, como eu falei, que trabalha em site, comece a trabalhar nas suas fotos, na sua postura, na sua vestimenta. Vai trabalhar também expressão facial. Vai incorporar bastante a modelo,
tá? Para você fazer várias fotos incríveis, tá? Porque você está vendendo e muitas das vezes é igual a gente a gente está com fome e a gente vai num restaurante. Normalmente a gente não vai pelo que está escrito, a gente vai pelas imagens. É a cabeça do homem também. Então a gente, muitas das vezes, a gente se preocupa com o que está escrevendo, mas às vezes eles nem leem. Porque a vontade de consumir é tão grande que eles estão olhando o quê? As fotos. Então a pergunta que eu deixo para você, as suas fotos estão ok? Se não estão, vai procurar um profissional onde você vai poder tirar as suas fotos, fazer do seu trabalho uma verdadeira release. Release é praticamente release é para dançarina, né? É praticamente uma release é um currículo. Um currículo com várias informações sobre você. Então vai estudar sobre você, cria suas melhores versões dentro de foto, enalteça suas regiões mais bonitas, tire foto das suas mãos, dos pés, do pescoço, de partes onde tudo é visível. A pessoa precisa ter tudo ali sobre você, tá bom? Então esse é o nosso marketing pessoal e também a nossa construção de perfil. Eu espero que tenha ajudado. Já vai aí tentando criar o seu perfil. Coloque numa folha pontos que eu desejo acrescentar ou melhorar ou aprender. Nesses pontos você vai colocar, bom, eu preciso caminhar melhor, eu acho que o meu caminhar não está muito legal. Eu acho que eu preciso mudar o meu cabelo, cuidar mais do meu cabelo, da minha pele, das minhas vestimentas, trocar o meu armário, fazer uma revolução, porque eu acho que até hoje eu fiz tudo errado. Então a gente vai começar a transformar você numa verdadeira acompanhante de luxo de sucesso, tá bom? E mesmo que você vá em qualquer momento desse, se você tiver como garota de programa, acompanhante de luxo, can girl, sei lá, numa clínica de massagem, você consiga usar de todo esse conhecimento para você ir aplicando em cada um desses locais que você esteja, não importa qual. Desde que você sempre procura a melhoria e a experiência, tá bom? Porque só assim a gente se torna cada vez mais a um passo do sucesso. É caminhando para que a gente cresça dentro do nosso trabalho. Tá bom? Então, o marketing pessoal da fala, como você se expressa, do seu conhecimento, tudo vai influenciar para que o seu marketing pessoal seja realmente positivo. Até se você não, mas eu sou muito assim, eu percebi que eu sou muito assim. Então, tem pessoas que não crescem somente por ser boas, tem outras que crescem pelos seus defeitos. Já viu aquelas pessoas que têm muitos defeitos e elas estão fazendo muito sucesso porque talvez o ponto positivo nelas estão nesses defeitos. Então aprenda a observar o que faz sucesso. O que tanto você faz que as pessoas olham tanto? Eu percebo, Tatá, que toda vez que eu passo as pessoas olham. Olham pra onde? Olha pra sua bunda, olha pra sua barriga, olha pros seus olhos, olha pra tudo. O que elas olham? Então começa a trazer mais dessas coisas, aguçar mais desses olhares, desfrutar. Bom, toda vez que um homem me olha, eu tô vendo para onde ele olha. Normalmente estão olhando para o meu seio se eles estão muito expostos. Então, eu, automaticamente trago essa essência. Então, se eu quero mostrar muito, e eu já percebi que todo mundo olha, então eu vou fazer o quê? Trazer olhares para cá, porque automaticamente eu posso aproveitar esses momentos para fazer essa capitalização de clientes, tá bom? E vamos para o nosso próximo vídeo.